ao meu canal e hoje eu trouxe um vídeo aqui para vocês e vou conversar um pouquinho sobre a clorela. Vocês sabem qual é a função da clorela? Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Alves, eu sou nutricionista especializada em emagrecimento feminino e já são dezenas de mulheres que já conquistaram o seu emagrecimento eficiente dentro da nutrição funcional. Vamos lá então conversar um pouquinho sobre a clorela, como é a função dela no seu processo de emagrecimento e para que ela é utilizada também. O que é a clorela, né? Tão famosa clorela. A clorela é uma microalga de água doce. Ela é rica em compostos fenólicos, também em magnésio, em ferro, em cálcio, mas eu utilizo muito a clorela pelo seu alto teor de fluorataninos, que é um tipo de compostos fenólico que auxilia muito na detoxificação hepática e também na eliminação de metais pesados. No controle também das lipoproteínas sanguíneas como o LDL e o HDL. A clorela ela ajuda bastante nessa detoxificação hepática e quando temos uma falha nessa detoxificação, o principal sintoma que a gente tem é o gosto metálico que fica na boca durante ali o seu dia. Então, a clorela ajuda muito nessa detoxificação. E o que é detoxificação? É quando a gente converte o composto lipossolúvel e hidrossolúvel para serem excretados. Porque se eles acumulam ali no fígado, eles ficam ali acumulados e fazendo todo esse sintoma que você acaba sentindo. Então é importante que a gente excrete ele, que a gente jogue fora ou elimine ele do nosso corpo, tá? E para quem tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a clorela, ela é uma estratégia muito importante, eu utilizo muito. Para quem tem os níveis de colesterol também muito alterado, a clorela ela também vai ser muito eficiente, porque ela atua também nessas lipoproteínas. Outro fator muito importante da clorela é que ela é um excelente substrato para bactérias benéficas lá no nosso intestino. Então ela auxilia na função do intestino e não só na função lá pontual do seu intestino, mas também no seu trânsito intestinal. Auxilia na função intestinal absortiva, da separação da barreira imunológica. E então a clorela ela é uma excelente estratégia para poder modular toda a sua microbiota intestinal. Então, processos de constipação, que você tem aquela prisão de ventre, a gente consegue também atuar com a clorela com um melhor benefício, que ela atua no microbioma intestinal. Ela é um excelente anti-inflamatório para estar atuando ali dentro da sua flora intestinal, tá? A clorela, ela tem um papel também muito importante na nossa metilação do DNA. E a metilação, ela é um fenômeno muito importante para você controlar a excreção gênica. Então essa excreção gênica, ela é muito importante quando a gente tem assim a gente precisa da metilação de DNA, tá? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Uma pessoa que possui muitas dores nas pernas, nos ossos, aquela dor constante, que você fica com aquela dor ali durante o dia inteiro, essa pessoa, ela possui uma desacerbação da resposta inflamatória. Quando a gente usa compostos que modulam essa metilação, a gente começa a fazer uma diminuição na expressão de proteínas inflamatórias e essa pessoa passa a não sentir mais tanta dor. Então por que a gente consegue utilizar a clorela no controle da dor? Por que a gente consegue fazer isso? Por que a gente faz tanto essa modulação com a clorela? Para quem tem doença autoimune ou doença inflamatória, a gente utiliza muito a modulação com a clorela, tá? Muitas pessoas possuem muitas dúvidas sobre a tireoide, né? Principalmente a tireoide de Hashimoto ou o hipotireoidismo. Se pode usar a clorela. Muitas pessoas têm esse medo, né?
Aí isso deve ser avaliado de caso a caso, depende muito, a gente tem que avaliar mais de pertinho. Mas geralmente a clorela ela é um coadjuvante para quem tem disfunção tireoidiana, devido à quantidade de tirosina que contém na clorela, tá? Então ela é um coadjuvante ali. Tem algumas alterações tireoidianas, como hipotiroidismo ou tiroidite de Hashimoto. A clorela ela pode ser muito benéfica também e muito importante, tá? Então eu queria muito falar aqui para vocês que a clorela ela é muito diferente da espirulina, tá? A clorela ela é uma microalga de água doce e a espirulina ela é uma cianobactéria que possui muito mais proteína. Tem uma alta concentração de GLA, que é um gama linoleico, que é excelente para mulheres que possuem TPM. Então tem uma diferença aí entre a espirulina e a clorela, tá? Principalmente ali no período da menopausa, eu gosto muito de estar utilizando a espirulina para mulheres que possuem muita cólica, que possui aquele estresse da TPM, né, que está mais aguçado. Agora a clorela eu utilizo muito como coadjuvante antioxidante e anti-inflamatório e muito mais para metilação do DNA, tá? Então a clorela, gente, ela é muito rica em carotenoides. Os carotenoides, eles apresentam uma composição muito grande em concentração de grupamentos metílicos, que é o CH3. Por esse motivo que esses grupamentos metílicos fazem a metilação do DNA. Por isso que a gente usa muito a clorela para fazer essa metilação, tá? Quanto eu devo usar de clorela? Quanto em quantidade eu devo utilizar? É muito individual, tá? Depende muito de cada um. Mas às vezes no rótulo eles falam para tomar até 12 unidades. Toda vez que eu prescrevo clorela, eu sempre prescrevo e falo bastante que não precisa seguir aquele rótulo. Se você já compra a clorela ali nas farmácias de produtos de lojas naturais, você não precisa estar utilizando aquilo ali, porque a gente não faz só a clorela como estratégia antioxidante. A gente faz outras estratégias. Então, quando a pessoa chega aqui na clínica, eu sempre oriento a clorela e não precisa utilizar só a clorela como estímulo antioxidante, porque você já vai estar fazendo outros estímulos, tá bom? Então, dentro do nosso dia, a gente já faz diversos estímulos antioxidantes e a gente não vai precisar estar usando também a clorela em grande quantidade para fazer isso, tá? Se você toma de 2 a 3 xícaras de chá, por exemplo, você toma ali um shot pela manhã e você usa cúrcuma, gengibre, isso já são estratégias antioxidantes e para você estar juntando ali junto com a clorela, tá? E aí a clorela ela vai auxiliar a ser mais um antioxidante dentro do seu dia. Então quando a gente faz a conta ali de antioxidantes, a gente coloca cúrcuma, gengibre, a gente coloca frutas vermelhas, a gente coloca uma farinha de uva e a gente põe a clorela, a gente está dando algo a mais para ser antioxidante, tá? Para a gente utilizar ela nessa função antioxidante. Só que a clorela, conforme eu falei, ela tem outras funções, tá? Para a gente também estar ali no controle do colesterol. Então a gente também utiliza ela com outras funções, tá bom? Então não há nenhuma necessidade de você estar ali seguindo aquele rótulo de usar até 12 cápsulas por dia. Não tem necessidade disso. Isso é muita coisa para quem já faz uma alimentação adequada, para quem já utiliza a estratégia antioxidante durante o dia, tá? Então, se você já faz o consumo de shot, de chá, faz ali seu suco verde ou toma o seu suco de frutas vermelhas, não tem necessidade nenhuma de você estar usando um monte de clorela, tá? Você vai gastar dinheiro e aí pode estar colocando grande quantidade no seu organismo, tá bom? Então, Eliane, quanto eu devo usar de clorela por dia? Você pode usar de 2 a 4 cápsulas. Geralmente eu prescrevo 2 cápsulas de manhã, durante o dia e 2 cápsulas à tarde ou à noite, tá? Eu gosto muito de utilizar antes do almoço
e depois 2 no jantar. Eu uso muito assim. Muito a pena usar a clorela? Sim, ela tem um benefício incrível, tá? Eu digo sim, sempre, principalmente você que tem o hábito, vem de um hábito de estar consumindo muitos alimentos industrializados, você tem ali já está mais inflamado, então é importante você estar usando sim a clorela, tá? O custo-benefício dela é muito bom, ela não é um produto caro, onde você pode estar utilizando ela. A clorela também ela é um componente, você pode estar adquirindo, seu organismo ter mais carotenoides, tá? Você vai ter mais fluorataninos, que a gente não encontra, às vezes, em grandes concentrações nos alimentos. Então, a gente vai estar suplementando os carotenoides, os fluorataninos, para poder a gente estar colocando dentro do nosso organismo, tá? A gente concentra os carotenoides muito ali na clorela, tá? E aí os alimentos, eles têm pouca concentração, tá? Mas para concentrar os fluorataninos, a clorela, ela entra como uma importante estratégia, tá? O carotenoide a gente ainda acha em alguns alimentos, mas aí você tem que consumir em grande quantidade, né? Os carotenoides a gente encontra mais nas frutas vermelhas, alaranjadas, mas o fluoratanino ele é mais difícil da gente estar encontrando aí em grandes alimentos. Então a clorela ela vai estar sendo utilizada como uma grande estratégia para isso, tá? Então muitas pessoas às vezes têm medo de utilizar devido a tireoide, o hipotiroidismo, mas é bom você ter um acompanhamento se você tem uma doença de base. É importante que você não saia tomando qualquer coisa. A clorela ela é muito eficaz, tá? Além disso, dependendo do rótulo, ali eles informam uma quantidade muito alta e se você já tem uma doença ali de base, uma tireoide, Hashimoto, um hipotiroidismo, é importante que você tenha um acompanhamento nutricional com um profissional para ele estar podendo modular ali para você, porque a clorela tem sim os seus benefícios dentro do hipotiroidismo, mas você tem que estar modulando junto com outros alimentos para poder você estar fazendo uma estratégia eficaz, tá? E no processo de emagrecimento, a gente trabalha muito a clorela como um potencial anti-inflamatório. Ela vai atuar ali nas nossas enzimas anti-inflamatórias para a gente desinflamar o nosso corpo, detoxificar o nosso corpo. Então a gente sabe que uma das primeiras estratégias que a gente faz é o processo anti-inflamatório, principalmente para a gente quer perder peso, a gente faz a modulação anti-inflamatória e também a detoxificação. Então essa é uma das primeiras formas que a gente começa a estar utilizando a clorela, a espirulina. Então a gente faz também essa modulação entre os dois suplementos, tá? Então é muito importante que você tenha esse conhecimento de estar utilizando, e se você já faz o uso de alguns componentes anti-inflamatórios e antioxidantes, não tem necessidade nenhuma de você estar utilizando em grande quantidade, tá bom? Então esse é o benefício da clorela. A clorela é muito poderosa, então você consegue resultado ali muito bem. Logo no início que você começa a estar utilizando ali a clorela, você já vê grandes resultados, né? Você já se sente mais leve, você já começa a ter mais rendimento no seu dia, você já começa a ver resultados. E às vezes não é só o resultado ali na balança, mas sim resultados na sua roupa, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Às vezes a gente foca somente na balança, em estar perdendo peso, em números. E a gente sabe que para a gente emagrecer, ter um emagrecimento eficiente, a gente não precisa focar em números, tá? A gente precisa ter um emagrecimento eficiente. Quando a gente coloca uma meta para a gente perder 15 quilos, que nem a nossa meta de 15 quilos em 90 dias, a gente não está falando de uma estratégia para a gente fazer muito rápida. A gente está falando de fazer um emagrecimento saudável e saber utilizar o alimento certo na hora certa que o seu corpo está pedindo.
Então o corpo ele fala muito com a gente e a gente precisa estar seguindo o que o corpo está dando ali de sinal pra gente. E é onde a gente está trabalhando, a gente trabalha nesse foco para a gente poder ter um melhor resultado e conquistar essa meta, né, que a gente tanto quer. Quando a gente fala 15 quilos em 90 dias, não é você ter um emagrecimento rápido. O emagrecimento ele não precisa ser acelerado, ele só precisa ser feito de uma maneira estratégica. Ele só precisa ser feito de uma maneira que você comece a se conhecer de dentro para fora. É atingir o ponto chave, é fazer a viradinha de chave que eu tanto falo aqui no canal, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clique aí, dá um like, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para poder você estar recebendo muitos vídeos. Eu espero que você tenha gostado e que isso sirva de muito conhecimento para você começar o seu processo de emagrecimento de uma maneira eficaz, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.